Olá, nós estamos aqui na propriedade do senhor Antônio Fernandes da Silva, 73 anos, e a sua esposa, a dona Clarice da Silva Fernandes, 69 anos. Nós escolhemos essa propriedade para fazer umas imagens, porque se trata de um dos últimos, digamos assim, resquícios, cantos, quintais, tem vários outros apelidos, de comunidade tradicional caiçara. Aqui eles criaram seus filhos, cuidaram de toda a plantação e hoje pretende dar continuidade ao que eles aprenderam em todos esses anos sobre a mata, sobre a vida simples, aos filhos e a quem interessar. Por isso nós viemos aqui para filmar e mostrar como é a vida simples, mas muito rica em cultura, tradição, em história, simplicidade e responsabilidade, né? Tio Antônio, foi daqui que o senhor tirou sustento para criar todos os filhos? Foi. E o que o senhor lembra? O que o senhor plantou? Como foi a vida? Assim, o que o senhor recorda dessa vida dura, mas pelo que a gente viu, maravilhosa, assim, embora muito trabalhosa também? A gente plantou tudo de plantação, né? Pra gente cuidar da vida, né? Porque antigamente a vida era difícil mesmo. Então aí algumas coisas o senhor plantava aqui, tinha que levar até a praia, depois embarcar em canoa. Não, a banana aqui é tirada e levada nas costas, aqui lá embaixo lá. O senhor fala lá na Maranduba? Não, levou lá aqui, aí abriu o caminho, aí foi começando a melhorar. Mas assim, tudo que o senhor plantou aqui, tudo que o senhor aprendeu, o pai do senhor que ensinou, os outros tios, os avós, bem lembrados, os avós. E era assim, a gente soube também que algumas regiões do Brasil, cada um cuidava da sua propriedade. E algumas pessoas, quando vieram para Ubatuba, ou para Caraguá, para São Sebastião, até para Paraty, eles estranharam o regime de mutirão. As pessoas, um ajudava o outro na plantação, na manutenção, na colheita. Isso é verdade, isso acontecia. Ele sabia mesmo. De ajudava mesmo. Mas mutirão, né? Mutirão. Mas era assim... Trabalhava assim, um trocava de com o outro, então via assim. Então aí sempre tinha gente trabalhando na propriedade. Tinha. Mas o trabalhoso era fazer o almoço para todo mundo ou não era? Tinha que fazer almoço para todo mundo. O mutirão tinha que fazer almoço. Então, a gente sabe que a vida era muito sofrida, mas esse sofrimento absorveu um conhecimento que hoje a gente tem medo que perca. Existem relatos, indícios de que algumas pessoas mal intencionadas, eles vão até a propriedade de algumas comunidades tradicionais caiçaras e roubam o conhecimento. Um exemplo clássico no Brasil foi o Japão que patenteou o açaí. E isso provavelmente, enquanto nós estamos aqui conversando com o seu Antônio e a dona Clarice, provavelmente alguém está usando de má fé e roubando essa tecnologia, né? Tia, a gente sabe que não existia farmácia, não existia drogaria. Como é que a senhora, como mulher, como mãe, cuidava das crianças? A gente cuidava dos filhos da gente com em si, fazia um chazinho de mato, chazinho de planta e dava para as crianças tomar e confiava em Deus que aí aquele remédio fazia bem para as crianças saravam, porque para sair daqui para ir lá para Maranduba, para Ubatuba, a gente não tinha condições de ir. Então o que a gente fazia em si, a gente pegava aí uma erva, uns plantinhos, fazia um chazinho e com a confiança que a gente tinha, aquele remédio fazia o bem para as crianças, quando era outro dia as crianças estavam bonzinhas. Então, para vocês terem uma ideia, para que esse chá era colhido na mata. Colhido na mata. Só que, assim, faziam sementes para poder plantar em volta do quintal. Então, até vou brincar um pouquinho que a farmácia da dona Clarice era na soleira da porta da cozinha. Entendeu? Tudo que ela precisava para cuidar dos filhos, ela tinha ao redor da casa. Tinha no quintal para a gente pegar e Então, ela não destruía. Quer dizer, ela reflorestava, digamos assim. Então, ela cuidava de um bem cultural, um bem tradicional, para que não perdesse, porque havia o uso correto, que havia a necessidade do uso dessa erva. Tia, e também
a senhora também ajudou muito o tio Antônio César na capina, na manutenção, inclusive chegava a levar os filhos pequenos. O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? O que eu posso falar é que eu criei meus filhos na roça, capinando, plantando, limpando, cuidando, junto com as crianças do Pititico, junto na roça. Um solão desse a gente estava lá na roça. Quando era pequenininho, a gente fazia assim, 4 estaquinhas, punhava um lençol em cima, forrava o chão e punhava aqueles pequenininhos ali, os mais grandinhos ficar ali olhando naqueles aqueles mais pequenininhos, para a gente trabalhar, para ajudar ele a trabalhar. E quantos filhos a senhora cuidou assim? Ah, são 9 filhos, 9 filhos. Graças a Deus, cuidei tudo isso. E quando a senhora fazia colocava o lençol, fazia todo aquele aparato lá, com o que a senhora forrava o chão? Era com folha, com palha? Não, eu forrava com o que antigamente era esteira. Esteira que a gente fazia, a gente posava uma esteira ali e cobria e punhava tudo os filhinhos ali para ele poder ajudar ele a trabalhar na roça. Diferentemente do que é feito hoje, que é feita uma eleição, você escolhe uma pessoa para representar você, assim como os índios, era eleito a pessoa que sabia organizar tudo. Ele tinha que, por exemplo, um cacique tinha que fazer desde o parto, tinha que saber fazer o parto, até um remédio simples, ou até mesmo conversar com a pessoa que vinha até a aldeia. Então, as comunidades tradicionais caiçaras tinham tem ainda, a gente está gravando com medo que não perca isso, uma tecnologia muito ímpar. Por quê? Porque tudo que eles tinham que trabalhar, eles mesmos produziam, entendeu? Havia sempre uma mudança dos traços, da taquara, mudança de acordo com o que ela necessitava. Isso também a gente poderia até chamar de tecnologia da escassez, porque é do que tem, produz alguma coisa, né? O tia, as roupas, a casa, tudo que a senhora usava era geralmente do que tinha em volta da propriedade. Tinha em volta. Que a gente criou os filhos da gente, um café de cana, com o pó torrado em casa, feito o pozinho que a gente pegou o café, punhava, enxugava, depois descascava, depois torrava para fazer. E foi assim que nós criamos os filhos. Plantava feijão, coquinho que alimentava os filhos. Tudo era da terra aqui. Tudo era da terra. O tio, fazer uma pergunta agora para o senhor Antônio. Tudo essa área aqui já foi plantação um dia? Rapaz, foi tudo plantação. E desde que o senhor se lembra por gente, pelo que o senhor se lembra, essa plantação, já havia plantação aqui desde quando o senhor era pequeno? Ah, já. Já, né? Aí, aqui já era trabalhado já. Já trabalhado. Já. O senhor pode contar um pouquinho da infância do senhor? Assim, do que o senhor lembra quando era pequeno? Assim, pode até falar daquelas coisas assim que os pais puxavam a orelha. Não tem problema, pode falar pra gente aqui. A gente quando era novo, meu pai falava pra mim, eu era pequena, eu ensinar eu a trabalhar desde molequinho. Quando eu estava com 12 anos, eu carpia quadra assim, de bem cedo à noite, a semana inteira com meu pai na roça. Então brincadeira quase não tinha? Não tinha, brincadeira não tinha. Então era era só trabalhar. Então era responsabilidade do dia a dia? Era de dia a dia. Tinha que ali de segunda a sábado. Aí sábado, aí ele mandava a gente, depois do café podia parar. Né? Mas até sábado, até o café, tinha que trabalhar a semana inteira. Mas era que hora mais ou menos no sábado? Quando o senhor parava era que horas mais ou menos? Tá, nós trabalhávamos o que dava no tempo dele, era trabalhado até escurecer na roça. Então, mas e o domingo? Pegava bem cedo. Domingo não. Domingo eu ainda resguardava ainda. Então, mas aí domingo o senhor ia para missa, eu ia na missa. nas festas, Eu ia em missa. visitava. Ia.